noite, Meire. Guardando o Enoque aceitar o convite. Aí, agora sim. Vamos arrumar aqui, ajustar a câmera. E aí, meu amigo? Fala, Juliano. E aí, Enoque, tudo E bem, aí? cara? Boa noite, tudo bom? Vou ajustar aqui a Tudo bem, graças câmera. a Deus. Você tá bem, mano? Vou para um Tá lugar que o aguardando sinal aí a fique tua melhor internet. Tava meio que falhando. aqui no estúdio. Deixa eu falar para as meninas aqui, ó. O papai vai ficar na live aqui, então vocês precisam deixar a porta aberta para o sinal do Wi-Fi entrar. Essa é boa, né? É, faz parte, né, criançada? Só aguardar o sinal dele, confirmar ali. E aí, Enoque? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Se não precisa Isso. cortar Tá agora. um pouco devagar, um pouco lento ainda a internet. Você tá me ouvindo bem agora? Ei, ei. Ele tá travando um pouco. Vamos arrumar. Tudo ao vivo, né? A gente tem que arrumar a conexão. Eu saí da internet, entrei no 4G, agora tá funcionando. Isso, agora foi. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Graças É a um Deus. prazer poder falar contigo. A gente Prazer às é vezes nosso. a gente se tromba às vezes na rua, né? No banco, quando você tá em Bragança. É, jeito. Onde eu encontro as pessoas mais difíceis, assim, que às vezes nunca espero encontrar é em supermercado, fila de banco, na rua. Aí, E a Vânia, como tá? Seus filhos também? elas estão bem, graças a Deus, cara. Tá todo mundo na santa paz. As meninas crescendo cada vez mais e aqui, fica aqui no estúdio me ajudando, trabalhando, dando trabalho, enfim, aquela coisa gostosa, bom, né? Mas Sim. estamos todo mundo. E a família, como é que tá? Também, Tudo graças a bem? Deus também. Cresce, né? Passa seu tempo. Minha menina tá com. Olha lá, vamos acompanhar o rolê do Enoque na casa. Peraí um pouquinho. Rapaz, tá difícil essa internet, viu? Não sei se é porque tá congestionado, mas tá um pouco tumultuado. Vê se melhorou aí. Agora eu Oh, agora melhorou. Melhorou. voltei pro Wi-Fi agora. Então, você estava falando da sua família. Sua filha tá com quantos anos? Minha filha vai fazer esse ano 18 anos. Já. Rapaz, Passa rápido o tempo, né? eu lembro da sua esposa grávida, cara. Eu lembro de você namorando, né? Todo aquele processo. Aí a filha com 18 anos agora. Passa rápido o tempo, Você não tinha nem né? barba, um monte de Não barba aí. tinha, cara. Quando eu casei, eu tinha só uns pelinhos na cara, assim, só os cavanhaquinhos. Eu tentei deixar o cavanhaque no meu casamento, mas não deu certo. Demorou quase uns Eu, 10 anos pra formar isso aqui, ó. eu tive barba, parece que eu nasci com barba, cara. Eu acho que eu tenho barba desde que eu tenho. Desde que eu tenho. Tá ficando meio branco, né? Tá ficando velho, né, bicho? Você tá com quantos Então, anos? eu já tenho 38, esse ano faço 39, Olha, tá. já. Tô com E você tá com quantos anos? 39, esse ano eu faço 40. Temos a diferença de um ano, já passa rápido o tempo, não é não? Estamos ficando velho É, mesmo. faz muito Agora, tempo que a gente se conhece, né, mano? Graças a Deus aí. e a intenção de bater um papo contigo é justamente não só pela amizade que a gente tem, pela admiração, que eu já falei para você por diversas vezes que eu tenho do teu trabalho, mas é principalmente para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que envolve a música, e por isso que eu fiz esse convite para você e você prontamente atendeu. Quero te agradecer.
Hum, Pero, E não, também tá para que a gente travando. possa, que a gente possa bater um papo, você falar um pouco da tua experiência, contar um pouco da tua vida, falar da tua carreira profissional, num contexto, acho que na época que você começou na música, profissionalmente, existia, e ainda existe, né, dentro do meio cristão, muito preconceito, muito tabu. Então, eu queria te convidar a gente bater um pouco de papo acerca disso, né? Quais são os mitos, quais são as dificuldades, como que foi a tua experiência, né? E para a gente começar, eu queria te perguntar um pouco que você falasse um pouco do teu trabalho, né? Você é guitarrista, você toca violão, mas que você pudesse contar um pouco para a gente o que você faz hoje, né? Com quem você já trabalhou. Eu falei até enquanto eu divulguei o nosso bate-papo de hoje, comentei um pouco que você produziu alguns cantores, algumas duplas sertanejas, né? No Brasil, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do teu trabalho, para que depois a gente ir direcionando o nosso bate-papo e a gente vai conversando tranquilinho aí, alguns minutos. Ô, meu irmão, obrigado. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Foi, foi uma honra, né? Primeira coisa que eu te falei, ô, Juliano, eu não tenho muita facilidade em falar com câmera, assim, né? O pessoal sempre cobra muito de mim, de eu aparecer mais, falar mais, usar mais, né? Falar com o pessoal com vídeo, mas eu ainda tenho um certo bloqueio, assim. Mas fico feliz, cara, em saber que, que a gente vai poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco da história da gente através desse convite, através desse seu trabalho aí, né? E agradecer também todo o pessoal que está aí presente aí, né, na live, pessoal que está acompanhando. Cara, eu comecei muito cedo na música, né? Meu primeiro contato que eu tive com música foi em 1987, 88, acho que propriamente 87. Eu sou filho de pastor, né? Meu pai é pastor e eu comecei Grande tocando na Manuel igreja, Rodolfo. Rodolfo. E eu comecei, né? Acho que bastante gente conhece aqui em Bragança Paulista, cidade onde a gente mora, conhece meu pai, né? Mas eu comecei ali na cidade de Sumaré, né? É, quando eu tinha 7, 8 anos. E então minha formação é de igreja mesmo, assim, tocando na igreja. Foi onde eu te conheci também, né? A sua família Sim. também, onde a gente, né, tocamos juntos e tivemos, participamos de grupo de louvor junto. Então veio minha formação foi através disso daí. E quando foi em 2002, eu trabalhava numa loja de roupas ali no centro de Bragança. E eu sempre com contato com música, cara. Sempre a música falando muito forte. Aí uma vez minha esposa chegou com o proprietário da loja e falou assim: ó, a gente não tá aguentando mais você ficar aqui na loja e e sua cabeça na música, né? E o tempo Tem que todo tomar na uma música. decisão. Falou, cara, vai tentar alguma coisa na música. Se não der certo, você volta pra cá, pô. Você volta pra cá, você tem seu emprego aqui. Aí eu já namorava, eu já era noivo, acho que nessa época, né? Aí eu falei pra minha esposa, ó, que vai tentar alguma coisa na música e eu aguento aí pelo menos uns 6 meses das nossas dívidas. A gente não tinha muita dívida, não tinha nada, né? Aí eu fui dar aula particular, cara. Fui dar aula particular, fui dar aula de violão, e aí depois disso daí eu entrei para dar aula no Tassara em 2000 no Centro Musical Tassara, que é uma escola de música aqui da minha cidade. Dei uma aula até 2005, que foi quando eu entrei no Zé Henrique Gabriel, né? O Zé Henrique Então, Gabriel foi a primeira dupla que você entrou para então trabalhar. não foi a primeira dupla que eu entrei para trabalhar. Antes disso daí eu toquei com algumas duplas, assim, toquei com o Dalvan, do Duque Dalvan, também trabalhei com o Guilherme Gabriel, que depois virou Casser e Kelvin, depois virou Kai e Kelvin. Então eu não fui um cara que comecei e fui fazer boteco, eu costumo falar pro pessoal que eu sou um músico que eu nunca fiz um baile na vida, entendeu? Eu nunca fiz um baile, eu saí da Você não fez igreja. o caminho tradicional, você foi pro bailinho, barzinho. Então falou que eu não tenho bagagem de baile, eu tenho bagagem de igreja, porque minha formação foi dentro da igreja, pô, né? Então, tipo, praticamente eu saí dentro da igreja para tocar profissionalmente já com dupla grande, né? Então, não galguei esse caminho
né? Que o pessoal começa com duplas pequenas, né? E depois já é óbvio que minha primeira experiência foi com o Guilherme Gabriel, que é um amigo meu que mora aqui em Toledo e que me deu a oportunidade, mas eu fiquei pouco tempo e já entrei no Zé Henrique Gabriel. Ali eu fiquei 9 anos, cara. O Enoque, Fiquei nove... e como que foi o seu contato com essa dupla? Como que você começou a ter contato com eles, né? Foi por meio da escola, você teve acesso à produtora ou não? Não, cara, ó, foi incrível, cara. Foi uma coisa que eu falo que é divino, assim. Quando é para acontecer, quando Deus tem um propósito, acontece, cara. Ó, eu gravava para um amigo da gente, que é o Claudivan, sabe? O Ivan, o Sim, Claudivan. sim, sei. E aí, cara, ele fazia aula com um cara lá em Jundiaí, que chama Tuta, né? Tuta, que é o maestro Tuta. E ele produzia algumas coisas. Aí uma vez ele foi produzir um trabalho, eu gravei guitarra para ele, violão, e esse cara, ele era diretor musical do Zé Henrique Gabriel. Aí ele conheceu o meu trabalho, assim, não é que ele conheceu o meu trabalho, o Claudivan mostrou a música que eu gravei para ele, pro Tuta. O Tuta falou assim, cara, quem que esse rapaz está tocando guitarra e violão aí? Ele falou, é o Enoque lá, amigo meu de Bragança. Pô, eu quero conhecer ele. Aí o cara veio aqui em Bragança me conhecer, cara. Ah, que Aí legal. ele veio me conhecer, aí conversando com ele tinha alguns projetos, ele me colocou nos projetos dele e para começar a gravar. E quando surgiu a oportunidade de entrar no Zé Henrique Gabriel, ele me encaixou lá. Então ele me conheceu através de uma gravação que o Ivan fez, entendeu? Que o Claudio Ivan fez. Entendi, Aí ele me entendi. colocou. Foi uma coisa tão de Deus que ele me colocou lá, depois de 3 meses ele saiu. E eu E fiquei você lá. ficou 9 anos. 9 anos na É, estrada. E qual que era o ritmo de trabalho na estrada, Enoque? não entendi, desculpa. Você ficou 9 anos trabalhando com o Zé Henrique Gabriel na estrada, fazendo shows. E como que é esse ritmo de trabalho? Né? Porque eu acho que é uma curiosidade não só que eu tenho, mas que muita gente que está nos assistindo, né? Mais uma vez agradecer a presença de todos aqueles que estão entrando aqui na live. Uma boa noite para todos vocês, Deus abençoe. É um Bastante prazer, gente. estamos falando com o nosso amigo Enoque, né? Muito bom. E, Obrigado. e é uma curiosidade que eu acho que, como eu tenho também, né? Porque eu sou teu amigo, mas depois que você começou nessa vida, poucas vezes a gente conseguiu se ver, né? Porque é um ritmo muito intenso. Como que é esse ritmo na vida do músico na estrada? Então, Juliano, assim que eu entrei no Zé Henrique Gabriel, ainda não era muito intenso, não. 2005 ali foi muito interessante, porque eu entrei em agosto de 2005. Aí eu, né, num perrengue lascado, eu falei para a Vânia assim, agora a gente vai casar. Né? Tava noivo, querendo casar, falando, agora a gente vai casar. Fui e marquei o casamento para fevereiro. Quando chegou, e eu não sabia de como funcionava. Desculpa, alguém tentando ligar. Não sabia como é que funcionava o mercado da música, né? Como é Certo. que. Aí eu trabalhei em novembro e dezembro, quando chegou janeiro e fevereiro, não teve nenhum show, cara. Nem Nossa. março, né? E só que aí em 2007 a gente E para quando você tinha marcado o casamento? já tinha marcado o casamento já. Para que mês Rapaz, que foi que você falou? foi num perrengue só, lua de mel, grana, de mas Deus deu graça, né? Quando em 2007, quando o Zé Henrique Gabriel gravou o primeiro DVD que estourou inteiro no Brasil, aí sim começou a ficar intenso, que a gente fazia, eu lembro que a gente fez a média de, era 200 e quase 250, 260 shows por ano. A gente Nossa. fazia média de 20, 18, 22 shows por mês. Isso aí ficou durante um bom tempo. Então, nesse período, você pouco fica em casa, né? Então, você citou uma coisa muito importante. Eu fiquei muito tempo não sem ver só os meus amigos, as pessoas que eu tinha contato, que eu tocava, que eu congregava, que eu tinha, sabe, meus amigos mais próximos, assim, eu ficava muito tempo sem ver minha família. Minha Entendi. esposa, meu pai, minha mãe, depois minha filha nasceu. Eu fiquei muito tempo sem ver minha filha também. Ficava dias e dias sem ver ela. Eu não vi o crescimento, assim. Acompanhei o início daquela fase de criança que cresce, anda, engatinha, para Começa a de falar. começa a falar. Eu perdi todo esse processo porque eu estava na estrada, você está entendendo? Então sempre teve você abre mão
é óbvio, né? É uma experiência profissional, você está trabalhando, está trazendo sustento, mas você também abre mão de estar perto das pessoas que você gosta, das pessoas que são verdadeiramente importantes para você, que são seus amigos, sua família, enfim. Então é muito intenso, cara. Se você contar que você tem 18 shows no mês, você fica propriamente 25, 26 dias fora, porque não é só os dias que você faz show que você fica É a viagem, não é? O trânsito de um isso, local para o outro. de um lugar para o outro. Às vezes tem show na sexta e no domingo, o sábado você fica na estrada, você não volta, entendeu? Isso não conta como dias de show, entendeu? Mas você fica na estrada. Entendi, Então, entendi. E depois do Zé Henrique Gabriel, você foi trabalhar com quem? Ou com quem você já começou a trabalhar? Como que foi o seu ritmo de trabalho daí, a partir do Zé Henrique então, Gabriel? assim que eu saí do Zé Henrique Gabriel, eu fiquei 5 anos programando para sair do Zé Henrique Gabriel. Programando, assim, financeiramente, montando uma estrutura, eu já produzia. Então eu falava, o dia que eu tiver condição de me manter só produzindo, eu vou sair. E esse dia chegou. Só que 15 dias depois eu estava na estrada. Que o pessoal sabe que teve aquele acidente com o Marcos Bellucci lá, qual até faleceu um amigo da gente, o Rafa, e o meu amigo Quinho, que tocava na época lá, não pôde atender o Marcos Bellucci. O Marcos Bellucci estava estourado no domingo de manhã. Estourado no domingo de manhã. Aí Aquela eles me música Domingo colocaram... de Manhã. Isso, aí eu fui pro Marcos Bellucci nessa época do domingo de manhã. Estourado. Então, Entendi, eu fui para sair, para ficar em casa, foi quando eu trabalhei um pouco mais do que eu já estava trabalhando, você tá entendendo? entendi. Porque aí eu fiquei 7 meses lá no Marcos Bellucci. Saí, fiquei 4 meses fora do Marcos Bellucci. Aí eles me chamaram de volta, eu fiquei mais 7 meses, entendeu? Quando estourou a outra música de novo, que foi aquele 1% com Safadão na época, entendeu? Aí você ficou mais 7 meses na estrada. Fiquei mais 7 meses na estrada. E aí Aí, agora, e nesse meio você trabalhou com o Zé Henrique Gabriel, Marcos Bellucci, e aí você só foi um minuto, produzindo também. só um minuto, meu amigo, eu acho Ok, que... Opa, interferi na live porque chegou um rapaz aqui, peraí. sem problema. Gente, desculpa, vida de Live, eu tô numa live, rapaz. Não, foi mal, mano. Entra aí. Vamos aguardar o Enoque voltar. Ver o sinal novamente. Só esperar restabelecer, pessoal, a conexão do Enoque. Ele andou lá na casa e acabou perdendo um pouco o sinal, vai melhorar agora. Ele tá voltando. Alô, voltei. Oi. Olha lá, ninguém foi embora por causa disso, não, né? Me perdoe, gente. Não, tá Chegou um todo amigo mundo que aí. tava esperando pra vir pegar uma guitarra aqui pra gravar um programa e já peguei ele aqui. Aí. Fechou, Enoque. Vamos lá, vamos continuar. Vamos só esperar ele entrar novamente. E a gente puxa ele aqui para o nosso bate-papo. Então, pessoal, nossa ideia é justamente a gente conversar semanalmente com alguns amigos por diversos temas. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar batendo um papo com um rapper chamado Cacau Siqueira. E aí o Enoque está voltando e a gente vai retornar no nosso bate-papo aqui no Instagram. Vamos recebê-lo aqui novamente. Fala, Parece a conexão. voltei. Tá me escutando? Só estou escutando, mas você não entrou ainda na tela. Vamos só ver aqui. Tá aguardando você aceitar aí na tua conexão, acho. Tem um tal William Areópolis pedindo você mandar um abraço. Tá me escutando? Estou te escutando, mas não estou te vendo. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para Isso. que entrou aqui, é o Eliseu. É o Eliseuzinho. O Eliseuzinho tocou muito tempo com a gente aqui. Agora eu tô te vendo. Ó, minha esposa tá online também vendo, mandou um abraço. Sérgio Valeu, abraço, Vânia. Bastos.
O Doni... Olha, uma galera, hein? Bastante gente, né? Agora você voltou, aí começa a aparecer e a galera vai entrando novamente. Isso, maravilha. Viu, Enoque? Pode ser que daqui eles têm 45 minutos a 50 minutos, que o Instagram ele permite fazer a live, depois ele encerra sozinho, aparece uns segundos para mim aqui e encerra. Aí a gente retoma novamente, tá bom? Aí eu Maravilha, entro novamente ao vivo e você entra novamente e solicita a participação novamente. Você fez maravilha, agora. maravilha. Vamos lá. A gente estava falando sobre a sua carreira e as suas experiências profissionais. Você está falando que você trabalhou um tempo com o Zé Henrique Gabriel e depois com o Marcos Bellucci, duas vezes, né, em duas temporadas. Isso. Mas nesse meio tempo você começou a produzir também muitos cantores, né? Nessa produção você fazia somente o quê? A parte musical, ou você produzia vários instrumentos, fazia gravação de voz, ou só coordenava a parte musical mesmo? Então, Juliano, eu costumo até brincar, falar que eu sou que nem o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu sempre tive dois empregos. E os dois, eles são bem paralelos, assim, né? Eu sempre toquei na estrada, sempre tive na estrada e sempre produzi. E sempre gravei também para outros produtores, né? Sempre gravei para outros produtores. E ao decorrer do tempo, isso daí foi se intensificando, assim, eu fui aprimorando mais para entender como que funcionava esse lance de produzir algumas coisas, começou a ficar um pouco mais evidente, e isso começou me sobrecarregar, né, assim, ter mais produção do que propriamente shows, né? Então foi aonde eu falei assim, não, eu quero isso para mim mesmo, eu quero produzir, eu quero ficar só produzindo, né? Entendi. Que é a coisa que eu mais gosto. Quando a gente produziu eu junto com mais dois parceiros, a gente produziu aquele primeiro DVD do Zé Henrique Gabriel lá. E aquilo lá começou a tocar e o pessoal começou a se interessar, né, os outros cantores, pelaquela sonoridade, né? Então, tanto eu como esses outros dois parceiros, todos eles começaram a produzir. A gente começou a produzir, eu aqui em Bragança, pegando uma galera aqui da nossa região, eles de Jundiaí, enfim, de outras pessoas. E isso aí começou a tomar uma proporção muito grande, assim, né? Aqui na nossa região de Bragança, eu lembro que um dos primeiros projetos que eu produzi, que teve uma ascensão muito grande, foi do Dudu e Michel, na época. Eu lembro que, tipo assim, foi um desafio muito grande para mim, que foi o primeiro projeto que eu fiz, assim, de uma proporção maior. E foi um trabalho que caminhou bastante. É óbvio que depois desse daí veio muitos outros também da nossa região. E fora disso, hoje a gente produz aí trabalhos para o Brasil inteiro, cara. Para todos os lugares do Brasil, até fora do Brasil. Com a internet podendo proporcionar essa aproximação da gente, né? Que hoje você faz muita coisa online, então, tipo, você Sim, produz para o pessoal da Grécia, se você quiser, entendeu? Né? entendi. Agora me responde uma outra coisa, Enoque. Você acabou de falar no comecinho do nosso bate-papo que você cresceu na igreja, né? Uma das coisas que sempre foi um tabu na igreja e um preconceito também, porque a vida da música não é fácil, né? A vida da música também no meio evangélico também não é fácil, né? Como que foi para você lidar com esse lance da música cristã e a música secular, né? Principalmente no músico, aquele que escolheu não mais tocar na igreja, mas fazer a opção por tocar no meio secular da música comum. Dentro do meio evangélico, a gente tem aquela separação entre o sagrado e o profano. Até por isso que eu sugeri o tema é só para a gente ter um tema para pôr na arte mesmo lá, mas a música enquanto arte, né, a compreensão entre o sagrado e o profano, porque na música, no meio evangélico, no meio cristão, tem essa separação do secular e do cristão, né, o gospel e o secular. E normalmente quando o músico faz a opção por seguir a carreira fora do ambiente da igreja, é sempre visto com um pouco de preconceito, porque ele se distancia da igreja, se distancia da família, e tem todo aquele preconceito que é dado com o músico, e muitas vezes, se ele quiser voltar a tocar na igreja, muitas vezes ele tem que abandonar a sua vida profissional. Como que foi para você fazer essa opção, e como que você enxergou sempre essa questão dessa dualidade, né, entre a música dentro da igreja e a música fora da igreja, para você que cresceu na igreja, né? Vou esperar tocar o celular aqui. Pode falar. Então,
Então, Juliano, para mim, cara, se eu te falar, eu tive muito mais apoio do que propriamente sofrer na pele o tal do preconceito de um músico cristão, filho de pastor, tocar fora, né? Tocar secularmente, né? Para música não cristã, né? Mas assim, durante todo o tempo que eu toquei secularmente, eu nunca abandonei os meus princípios de estar frequentando a igreja e, de certa forma, mesmo não sendo frequentemente, eu estar participando de algum projeto dentro da igreja, entendeu? Por exemplo, se eu via Entendi. durante um bom tempo, quando eu voltava, eu sempre procurava ir ao e sempre de alguma forma tocar ou estar próximo dos músicos da igreja, né? Porque eu também tenho a minha família também é família de músicos, então sempre na igreja. É óbvio que durante esse projeto, esse tempo todo, tinha esse. Eu cresci numa igreja tradicional, que isso daí não era permitido. Um músico cristão tocar música do mundo, mundana, que, né? É, por isso que eu fiz essa proposta da provocação do nosso bate-papo entre o sagrado e o profano, que a igreja sempre fez essa separação, né? Exatamente. É, só que aí o pessoal começou, demorou um tempo para o pessoal da igreja, o pessoal da liderança, entender que isso que eu fazia era uma profissão, um trabalho como qualquer outro. Não, mas não todas as pessoas entenderam, mas a boa parte da liderança entendeu. Foi difícil para minha família entender, porque eu também sou filho de pastor, tudo. Quando meu pai começou a ver que eu estava trazendo um sustento, que o dinheiro que eu ganhava era destinado para as coisas de casa, as coisas da família, ele falou assim: caramba, o serviço do meu filho é igual do outro meu filho que trabalha na empresa. Entendi. Mas assim, eu fui um cara que tive que sentar com a liderança da igreja e explicar. A partir do que eu expliquei, eu recebi apoio, porque a visão é distorcida, entendeu? Na cabeça de muita gente, o Enoque saía para ir tocar no boteco, onde só é óbvio que eu ia tocar música mundana, que falavam palavras que, né, transmitiam mensagens que não eram mensagens boas. Mas eu não achava que eu ia pelo histórico de muitos músicos saírem para tocar, aprontar e muitas das vezes saírem do evangelho, sair do caminho, eles achavam que eu estava da mesma forma, entendeu? Então, para mim, Entendi. eu sempre encarei como um trabalho mesmo, assim, desde a primeira vez que eu assumi querer fazer isso daí, escolhi para minha vida, falei, não, eu vou ser um músico profissional, né? E eu sempre tive essa meta, eu falei assim, não, cara, eu nunca posso abandonar os meus princípios, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que eu deposito a minha fé. E essa semana eu ouvi uma frase que é meio clichê, mas fez parte muito da minha vida, que é a luz. Não tem lugar melhor para a luz brilhar do que dentro da escuridão, entendeu? Sim, sim. É verdade. Sei que, de certa forma, eu sempre fui um canal de bênção, um canal né, dentro dos lugares onde eu passei, né? Então, com o meu testemunho, com a minha vida, era uma forma de eu professar a minha fé. As pessoas viam que eu era um músico diferente, entendeu? Não que eu era diferente porque eu tocava mais, eu tocava de menos, não, porque pelo meu comportamento, falava, o Enoque tem uma parada diferente das outras pessoas ali, entendeu? E você acha, Enoch, que hoje, né, talvez na comunidade no qual você frequenta, as pessoas possam até, de uma certa forma, ter entendido já a tua experiência, mas eu conheço muitos pastores, né, nós crescemos aqui na nossa cidade, a gente conhece muita gente, muitas igrejas, principalmente da nossa época, onde a gente rodava as igrejas, né, em diversos, com a juventude, que a gente falava, né, com os jovens, e a gente sabe que tem esse preconceito, como você mesmo disse, da música cristã e a música secular. Né? Para você, música, né? A música não nessa separação, mas a música em si. O que a música representa? O que a música é? Juliano, então, para mim, música, ela é música. Eu acho eu eu não consigo ainda, não é que eu não consigo, né? Eu não tenho essa separação, né? É óbvio que eu tenho as minhas escolhas e consigo entender o que é legal e o que não é legal dentro da música, dentro do meu conceito, né?
mas a música para mim não tem essa distinção, sabe? Eu não entendo como distinção, né? Porque tem muita, eu particularmente tem muita coisa que eu escuto que não é sagrado, que é entre, né, entre aspas, não é uma música sagrada, ela acaba sendo, para mim, ao meu ver, assim, inspirada por Deus também, você tá entendendo? E Entendi. muitas músicas que eu sei que tem o rótulo de serem músicas gospel, meu ver, eu vejo assim, cara, não tem nada de Deus aí, você tá entendendo? Então, É uma música música que é feita por mercado, né? exatamente, né? Então, para mim, cara, música ela é muito mais abrangente, assim, entendeu? Do que simplesmente rótulos, né? Eu acho que quando Deus escolheu, né, ele instituiu isso, né, a música, ele não esperava que a gente rotulasse, né? Então, aí acabou partindo para outros lados que muitas das vezes não agrada a ele, né? Que eu acredito que foi feito para ele, né? Isso daí, a música é um dom que foi feito para ele, né? Para Deus, entendeu? Eu vou falar um pouco da minha área, que, né? Como professor de filosofia, a música, a gente fala com relação à arte, né? A arte é algo natural do ser humano, essa capacidade criativa do ser humano, dele criar poesias, né? Relacionado à vida, relacionado à natureza, relacionado à própria existência do mundo. E a música enquanto arte, né? O canto enquanto arte é próprio do ser humano, desse ser humano que abstrai, que pensa, que reflete, que consegue narrar de maneira cantada ou contada a sua história ou a história da vida do outro. É, e isso é próprio do ser humano, é próprio dessa capacidade, como se disse, né, na perspectiva religiosa, de que Deus nos deu de criar poesias para poder contar da nossa história e da nossa relação, seja com o mundo físico onde nós estamos ou o mundo transcendental, né? Como você disse, existe uma concepção de separação entre o sagrado e o profano que historicamente se estabeleceu, mas eu particularmente acredito que na perspectiva do Evangelho, né, até para explicar para quem está nos acompanhando aqui, não existe essa separação entre o sagrado e o profano, né? Para aquele que é sagrado, para quem se sacralizou em Jesus, em Cristo, em Deus, todo lugar no qual onde ele se encontra ou ele entra, ele sacraliza esse ambiente, né? Se ele está no local de trabalho, ele sacraliza o trabalho, ele sacraliza a sua família, ele sacraliza a música, tudo que ele faz vai de alguma forma carregar um pouco da sua essência. Mas existe muito ainda essa divisão entre o sagrado e o profano, entre música do mundo, música da igreja, música gospel. Agora, uma outra provocada aí para o nosso bate-papo. Você acha que, na sua visão como músico, você que está no meio, né, na música, você que está atuando como profissional, produzindo para o mercado, para o trabalho, para esse mercado secular da música, na tua visão, como você acabou de falar que no meio, de repente, do que se chama movimento gospel, tem muitas músicas, de repente, que não tinham ou não contêm o conteúdo que deveria conter. A gente vive um certo problema de transformar a música que seria dentro da igreja chamada de adoração com o propósito de adorar a Deus na lógica do mercado também? O que você acha? Não, você quer saber se eles estão tentando transformar o gospel igual ao secular, ser mais comercial? Não entendi. Isso, se a música, como a gente vê, os músicos ou a música cristã dentro desse contexto, que seria o contexto evangélico, se está também a lógica do mercado de produção, né, de você produzir música para vender, produzir também música no meio evangélico para ganhar dinheiro. Né? Você escreve letra que vende, você escreve letra que as pessoas assimilam de forma fácil. Né? Você acha que de repente no meio, você como músico que está na área, você olha também para esse meio, não sei se você tem acompanhado também os lançamentos do meio gospel, né? Ou se você percebe essa mercantilização da música também dentro do meio evangélico? Então, Juliana, eu não acompanho mais igual eu sempre acompanhei, né? Eu uso uma analogia aí que eu falo assim, pra você ter uma noção, como eu não acompanho, eu parei no Renascer Praise 7 e parece que já tá
Faz tempo Então, mesmo. então, essa semana eu fui gravar um programa da igreja que eu frequento, e aí fui tocar com o grupo de louvor, chegou no final, falei assim, cara, eu não conhecia uma música. Não conhecia. Porque mudou muito. E eu sempre acompanhei o mercado, não simplesmente o mercado secular, assim, né? Mas eu sempre escutei muita coisas de fora, né? Eu sempre absorvi muita música de fora, que foi a minha escola, e muitas coisas daqui de dentro. Mas o gospel, nesse percurso todo que eu fiquei trabalhando comercialmente, né, secularmente trabalhando, eu dei uma abandonada, não abandonada, eu continuei escutando as mesmas coisas que eu escutava, eu não abri a mente para escutar o que era novo. De um tempo para trás agora, eu comecei a escutar, que eu voltei a tocar de novo, com mais frequência. Aí eu vi que o mercado gospel, ele entrou naquilo que a gente já vive no secular há muito tempo, que é o comércio, a música que vende. Então, hoje eu vejo, assim, ao meu ver, posso ser que eu esteja enganado, mas ao meu ver, entrou muito no modismo, nessa receita que a gente tem no secular, que é músicas que vendam, entendeu? Então, eles acharam uma receita e distribuiu isso aí, todo mundo aderiu. Hoje, hoje existe esse mercado na igreja. Não vejo que. É óbvio que tem algumas coisas que são, mas não todas as músicas são inspiradas, né? São músicas que falam, gente, vamos usar essa determinada acorde com esse determinado som de guitarra, com esse determinado som de teclado, com TED, e vamos botar uma melodia assim que seja mais ou menos assim, isso daí vai tocar, isso daí vai vender. Você tá entendendo? Então, Uhum. o modo é isso daí. Eu acho que hoje não tem essa distinção também, entendeu? Da mesma forma que o secular faz música comercial para vender dentro das igrejas, dentro do mercado gospel também, entendeu? Entendi. E você trombou com muito músico também oriundo da igreja durante as suas viagens, das suas experiências? Porque a igreja, ela sempre foi um grande celeiro de música, tanto de músico quanto de cantor também, né? Você desde pequenininho cresce tocando na bandinha, cantando no coral, participando nas comunidades dos grupos de louvor. Então, a igreja ela é uma grande produtora de cantores e de músicos. E muitos deles acabam também indo também tocar no meio secular, como foi o seu caso, de tocar fora. Você trombou com muita gente também que eram oriundo da mesma origem, né, do meio cristão também? Ô, Juliana, hein, ainda é o grande celeiro, né? Eu não diria 90%, mas vamos falar 70, 75% hoje dos músicos que estão tocando acompanhando o artista, seja ele pequeno, grande ou de médio porte, saíram de dentro da igreja. São músicos que não saíram da igreja. Alguns saíram, mas ainda estão na igreja, mas vivem isso daí, vivem de acompanhar artistas, entendeu? Então eu vi demais, assim, de todas as igrejas, desde a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, Batista, Renascer, músicos que hoje que se destacaram, né? Eu lembro que uma vez que eu fui tocar, e aí eu desacreditei de tudo quando eu vi o Bal que tocava No, no no Renascer. Atos 2, no Renascer, no Kadosh, tocando com um artista sertanejo, tipo assim, que não era nem de nome. Eu falei assim, cara, eu vi você aqui, agora, tipo assim, eu já tinha que ver, entendeu? Acho que a última coisa que eu esperava era ver o Bal num palco tocando com artista sertanejo, tocando uma vaneira, uma rocha, entendeu? Então, tipo assim, aí eu trombei essa semana mesmo, estava vendo lançamentos de grandes artistas como Eli Soares, eu trombei com o Fininho tocando já, sabe? Então, muitos músicos, né? Você vê hoje um dos maiores nomes músicos da gente é o Cleverson Silva, ele estava tocando no Sim, Mercado sim. esses tempos atrás, então ainda continua sendo celeiro. Esse tempo atrás saiu uma matéria no G1 que falava sobre isso daí. Eu não lembro qual artista que morava no Rio de Janeiro que ele montou a banda dele garimpando músicos dentro de igreja. Ele ia dentro das igrejas, via os músicos e fez a proposta, né? Fez a oferta de vir trabalhar com ele. Então pode ter certeza disso. Se não é 90, é 80% dos músicos hoje estão. Não, e eles não só se destacam como músicos, mas como produtores, cara.
né? Muitos dos produtores, recebeu o maior produtor, acho que do cara que revolucionou a música sertaneja dos últimos tempos, né? Produzindo Jorge Mateus, Luan Santana, Borges, pô. O Borges é um cara que saiu de dentro da igreja também, né? Então a maioria tá aí, mano. Você não tá dentro da igreja, tá tocando com algum artista. Com o artista. Para a gente caminhar ao final do nosso bate-papo, Enoque, fazer uma última pergunta para você. Hoje, quais são os seus planos profissionais, né? Hoje que você está atuando, que você está trabalhando hoje, quem está produzindo hoje, né? Só para a galera ter uma noção do seu trabalho hoje, né? Quem que você está trabalhando, em que artista ou em qual dupla ou banda você está produzindo hoje? Então, o último artista que eu trabalhei, que foi assim, foi um pouco antes agora de acontecer esse lance da pandemia do coronavírus, eu trabalhei até agora, até o finalzinho acho que até a primeira quinzena de março era o Mato Grosso e Matias, né? Antes do Mato Grosso e Matias, eu trabalhei com o Gustavo Lima também. Lá eu não aguentei não, porque era muito intenso, muito puxado. É muito puxado, Gustavo Lima? Você tem noção, o último show que eu fiz lá teve 33 shows no mês, entendeu? Nossa! Então, Quantos shows? Teve dia que você fez 2 shows por dia? 2, 3 shows por dia? teve dia que eu fiz 3, cara, 3 shows num Nossa! dia, né? É muito puxado, Então, não aguentou não. o Sérgio Basso tá falando aqui do Borges, é verdade. Ele gravou Banda Resgate, Patmos, gravou muita coisa, né? Hoje, cara, eu produzi recentemente uma cantora que eles estão apostando muito que vai ser a nova revelação do mercado secular aí, que é a Mariana Fagundes. Uma menina super talentosa, tem um talento incrível, o trabalho dela tá caminhando super bem. E dentre outros aí, cara, produzi agora recentemente o trabalho novo também do Mike Lian, que gravou com o Rio Negro Solimões, Rodrigo Marim, produziu o DVD histórico do Zé Henrique Gabriel, que teve participação de Zezé de Camargo, Estãozinho Chororó, Bruno Marrone, Gustavo Lima, Maiara Maraíza, Marília Mendonça, Matheus e Cauã, Paula Fernandes, Henrique Juliano. Estou esquecendo mais de alguém. Então foi um marco na minha história ter produzido um trabalho com tanta gente famosa, assim, tanta gente de prestígio, assim. Então E hoje o meu foco é 100% assim, produção, cara. Eu abri um pouco mão de gravar com a galera assim também, para focar de vez mesmo só em produzir. Não tô viajando também com artista para ficar aqui no estúdio produzindo, cara. Tô num momento bom, tem acontecido muitas coisas boas, né? Deus tem aberto várias portas aí do trabalho da gente aí se propagar e tomar uma proporção maior. Então eu falei, agora é o momento assim de eu fazer isso daí, entendeu? De eu ficar só no estúdio mesmo, produzindo. Entendi. Última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Se você pudesse hoje dar um conselho para esses músicos e para quem tem de repente um receio, né, de sair, de apostar no meio secular, que também é muito disputado, é muito competitivo, né? A vida do músico não é fácil, né, para o seu trabalho. O que você sugeriria, né? Qual seria o teu conselho para quem está sonhando entrar nesse mercado, para atuar? De repente alguém que também está na igreja, que gostaria de estar com um pé lá e um pé cá, tentando, de repente, com medo de apostar e não dar certo, né? E muitas vezes sofre a pressão da igreja, da família. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão vivendo essa mesma experiência que você viveu há quase 20 anos atrás? Então, Juliano, eu vou falar mais direcionado para o músico cristão, que eu falo com propriedade, né? Eu sei que, acompanhando a live aqui da gente, tem outros músicos também que vieram de outra escola, né? Mas eu falando do menino que cresceu, filho de pastor, tocando na igreja, enfim. Da mesma forma que eu aconselho a você não se aventurar, mas você montar uma estrutura para querer seguir isso para tua vida, né? Fazer disso daí a sua profissão. Eu também, às vezes, eu falo, cara, se você não tiver uma estrutura que eu falo familiar, se você não tiver casado, uma estrutura com a esposa, se você for solteiro, um cara cabeça, que respeite pai e mãe, que entenda o que isso daí é uma profissão, é difícil você ir, entendeu? Você ir para
para acompanhar um artista, assim, porque é muito propício você se distanciar de Deus, cara. Você tá entendendo? Porque, por que que eu falo isso? As coisas lá são... primeiro que o glamour, o holofote, né? Isso daí, ele... Se você não tiver uma estrutura, isso daí sobe muito para tua cabeça, entendeu? O termômetro, para mim, sempre foi minha esposa. Minha esposa sempre foi a agulhinha que furava a bexiga do meu ego, entendeu? Sempre que eu inflava, até hoje é assim, né? Então, minha esposa sempre foi a pessoa que me colocou no chão. Falava assim, não, que não vai por aí, você não é tudo isso. Deus em primeiro lugar, família em primeiro lugar. Enfim, quando eu estava achando que eu era alguma coisa, ela sempre me posicionou dessa forma, entendeu? E mesmo que eu não estivesse enxergando, ela falou assim, não, não é bem por aí. Então, se você tiver um sonho né, de viver isso que eu vivi, né, que é acompanhar grandes artistas, tocar, ter o seu sustento através da música, procure sempre se apegar em Deus e ter essa estrutura familiar, estrutura espiritual, sentimental, porque o que você vai encontrar lá fora é diferente de qualquer outra profissão, entendeu? O que passa, você nunca vai encontrar atrás de um balcão de escritório, entendeu? Ou atrás de uma máquina de uma empresa, entendeu? Então, até porque a gente fica muito tempo fora de casa, então você fica sem congregar, você fica sem ver sua família, e sua fé tem que estar muito firmada, cara. Porque nesses espaços, nessas horas que o diabo lança as setas deles, né, as coisas que vai te tirar de próximo de Deus, entendeu? Entendi. Então, eu sempre me apeguei muito nisso, cara, sabe? Se você olhar o histórico, muito dos músicos que era da igreja e foi tocar secularmente saiu fora. Pra você ter uma noção, eu fui tocar com o Zé Henrique Gabriel, fiquei 9 anos lá da primeira vez, depois fiquei mais um ano. Eu saí de lá, quando eu saí de lá, o Zé Henrique Gabriel tava na igreja, mano. Principalmente o Zé Henrique, ele tava na igreja, a família dele inteira tava na igreja, tinham se convertido, entendeu? Então, eu não saí, de certa forma, eu colaborei com o reino também, trazendo eles pro evangelho, entendeu? Que bom. Né? Então, Entendi. é isso aí que é essa lição que eu tenho para passar, buscar mesmo essa estrutura em Deus mesmo, assim, porque é só com Ele mesmo que a gente consegue passar, porque não é fácil. Todo mundo acha que, a princípio, assim, Juliana, é muito fácil, né? É muito gostoso. A gente, pô, o Enoque tocou com o Gustavo Lima, tocou com o fulano, com o ciclano. Mas, mano, você não tem noção o que é isso daí, entendeu? Você ficar muito tempo fora de casa, longe da família, longe das suas coisas, longe da igreja, passando medo, dormindo em ônibus, dormindo em hotel que você não conhece, voando. Eu que voei a vida inteira com medo de avião. Mano, eu voei a vida inteira com medo de avião. Tenho medo. Eu saí da estrada agora. A coisa que mais me deu acalento no coração foi assim, cara, eu não vou ter que mais que andar de ônibus, eu vou ter que andar de avião. Agora eu vou andar de avião. Entendi. Mas é isso aí, cara. Deus durante esse tempo todo, esse projeto, esse processo todo que eu tô aí já são, acho que 15, 16 anos aí. Deus tem me guardado, tem me protegido em todas as áreas. Que bom. Que bom. Deu uma Né? travadinha na tua internet, na tua conexão. Voltou? Agora voltou. Não tá falando que Deus tem sustentado, né? Todo esse período que a gente passou aí na estrada aí, né? Guardando, principalmente de acidente, tudo. Meu, eu falo que Deus às vezes guarda, não livra você de acidente, mas guarda histórias de eu estar dentro do avião lá em cima, lá voando no avião desses de carga com Marcos e Belucci, e o avião abrir a porta do meu lado, cara. E o avião dá aquela pegada, eu abri a porta do avião, sair, puxar a corrente, fechar. Então tem muitos livramentos que eu passei, que eu sei que Deus livrou todo esse tempo, entendeu? Ó, quem que entrou aqui agora? O Kelvin Araújo. Esse Kelvin foi o primeiro que eu citei lá, foi a primeira dupla que eu toquei. O primeiro cara que deu oportunidade para mim no sertanejo foi esse cara aqui, ó. Olha que legal. Kelvin Araújo Ele. Oficial. Deu uma travadinha na tua internet, Nock. Na tua tela. Voltou? Ainda não. Mas tá ouvindo o áudio aí, né?
Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, mano, é isso aí. Mas assim, o conselho que eu tenho que dar pra rapaziada é estudar e correr atrás, mano. Corre atrás desse sonho que tem, firme em Deus, pede pra ele abrir as portas e as portas vai aparecer. Se prepare para quando a oportunidade vier, você tá preparado. Porque a mania do músico, principalmente do músico cristão, é esperar a oportunidade para se preparar. E eu sempre fui assim, eu sempre me preparei esperando que fosse surgir a oportunidade. Quando a oportunidade surgir, eu tava preparado, entendeu? Então, Entendi. voltou o áudio, o vídeo aí? Voltou? Ainda não. Não. Ah, minha esposa tá falando lá em cima da imagem. Olha lá, ó. Entendi. Orgulho de você, Travou. ser humano e profissional. Ô, meu irmão, obrigado, viu? É recíproco, viu? Ó, o William. Legal. Eu queria mandar um abraço pro pessoal aqui, Juliano. Pode, dá tempo ainda? Pode. Ó, Temos mandar aí acho que 5 minutos ainda. Pode mandar um abraço. Ó, pro William. Ó, o William. O William ele também era de dupla também. Hoje ele tá no segmento gospel também. Falando aqui, ó, que quase me expulsaram da igreja. Saí, foi evangelizar, saiu, né? Então, causou ciúme na igreja. Muita gente falando que viveu o que eu vivi também. Ó, o Gessé. Gessé Onbas, tá aqui. Nós, músicos evangélicos, sofremos muita pressão também de líderes pastores. Tem que ter personalidade para aguentar. Isso, É esse é um verdade. grande. Toca com um grande nome do gospel aí também, que se eu não me engano é o pastor Lucas, né? Acho que toca com o pastor Lucas. Legal. Cristão. Então, vamos mandar um abraço pro Alan Figueiredo, pessoal de Pouso Alegre, enfim. Ô Enoque, eu quero te agradecer, cara, por esse tempinho aí de disponibilizar para bater um bate-papo com a gente, viu? Acabando o nosso tempo aqui, vai encerrar a conexão. Dizer muito obrigado por abrir esse espaço, bater um papo. E foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue, mais para frente, pegar um outro tema para a gente bater um papo aí novamente, tá bom? Maravilha, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E conte sempre comigo. Eu acho que foi pouco tempo para a gente conversar. Sabe que tem muito assunto. Eu não sou de falar muito, mas quando começa a perguntar também, desembesta a falar e não para mais, né? Então, aí é legal porque no bate-papo a gente consegue estender um pouco mais o diálogo, né? E acaba sobrando coisa para falar. Exatamente, né? E eu preciso criar o hábito também de falar, né? De falar com o vídeo, fazer live, enfim. Mas obrigado pelo convite. Espero que, né, de certa forma, poder contribuir aí com conteúdo, né, para o pessoal que também está no ramo aí, ou quem também não está, ou que serve também para outras profissões aí, tá? Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe em tudo. E quando Amém. quiser fazer o próximo aí, é só falar o tema que nós saímos improvisando. Demorou, Enoque. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe você também, a Vânia, sua esposa, suas filhas, tá bom? Dá um beijo em cada uma delas aí. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Valeu. Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, o William, o Gessé, o Rafa. Bom, Deus abençoe vocês, o Sérgio, o Moacir, todos vocês que entraram, o Kelvin. Agradecer vocês por estar acompanhando o nosso bate-papo e dizer a todos também que nós vamos continuar fazendo essas lives com uma certa frequência. Na próxima quinta-feira agora, no dia 9, nós vamos bater um papo com um rapper chamado Cacau Siqueira. Vamos falar também sobre música, qual que é a importância do rap no sentido de aproximar grupos, aproximar a juventude, como que o rap pode ser um mecanismo também de comunicar uma mensagem. Então, na quinta-feira, às 19h30, um bate-papo com o rapper Cacau Siqueira. Valeu, tchau, tchau.